Deixa eu colocar aqui, olha, as armas secretas ou algumas armas que o Palmeiras pode ter no banco, porque o Eduardo Batista, claro, fechou o treino e aí algumas opções que ele tem aí para, de repente, tentar mudar o time do Palmeiras, tá? Algumas peças aqui, olha, o Vitor Hugo, o Egídio, o Michel Bastos, três atacantes, não é? Dois aí mais de lado e o centroavante, o Alexandro. Então, o Keno, o Roger Guedes e o Alexandro. Estas seriam as opções. Talvez o Veiga no meio de campo, não sei. O que você acha, Nicola? Tem alguma arma aí que você usaria? Não, Alexandre é uma arma que atira no teu pé, né? No próprio pé. Eu não mudaria o time que vem atuando com mais frequência. Manteria o William aberto por um dos lados do campo. Acho que o Palmeiras vai precisar muito de gols. E o William entre as possibilidades de jogador para atuar do lado, é o cara com mais vocação para fazer gol. O William e Borja formam uma dupla com facilidade de marcar gol. A presença do Guerra... já teve mais facilidade, sim, né? Sim, mas é certamente o cara mais fadado a fazer gol. A presença do Guerra no meio-campo é indiscutível, é o meia mais talentoso do elenco. Tietê, Felipe Melo, não mexeria. A dupla de zaga, para mim, eu manteria o Edu Dracena, não é porque fez um jogo ruim em Campinas com muita lentidão, que deixaria de ser minha opção. O Zé Roberto da mesma maneira. O Zé fez um jogo, talvez o pior jogo dele na temporada. Eu manteria. É importante, Bruno, para o Eduardo Batista não desistir de jogadores depois de uma má partida. Isso pega muito mal no elenco e isso também pode contribuir para que ele perca peças ao longo da temporada. A temporada não termina no sábado para o Palmeiras. Pelo contrário, tem muita temporada. Então, é preciso resgatar os jogadores que foram tão mal em Campinas, dar uma oportunidade para que esses caras respondam dentro de campo e recuperem o moral. É, para mim, o caminho que o Eduardo Batista tem que traçar. Quer que eu falo uma coisa que é um pouco dura, que até eu vou ficar um pouco bravo comigo, mas viu, Rufus, o lenhador? Ok, Serra Dourada depois da reforma do gramado. O Zé Roberto é um animal, né? A carreira, você tá louco, né? O Zé é incrível, né, cara? Jogando de forma competitiva com 42, né? Você vai detonar o Zé, é isso. Hoje, se você, boneco, eu nem vou falar com o Peludo, porque eu já vi que ele tá com uma energia um pouco pesada, tá? Tá agressivando, acho que um pouco além da conta, eu diria, mas tudo bem. Eu vou dar até uma chance para você se desculpar. Não, você morreu para mim. Realmente, nós perdemos totalmente. Mas, enfim, eu vou perguntar para você, tá, boneco? Pergunta para mim, se você tem um jogo hoje à noite. Hoje à noite, tá. Quem você escala na lateral esquerda? Zé Roberto, Egídio ou Vitor Luiz? Eu não contava com o Vitor Luiz nessa história, hein? Eu não contava com o Vitor Luiz. Então você colocaria o Vitor Luiz e tiraria o Zé Roberto. Eu falei isso, pelo amor de Deus, você é a velha da praça, você não escuta. Não, você está incluindo, você está querendo, induzir o bonequinho. Vou dar crédito pro velho Zé. Mas não é uma pergunta. Mas assim, é uma ótima pergunta, mas assim, agora teve uma semana de descanso, né? Não é que o Vitor Luiz vai voltar lá do Botafogo também para jogar desse fim de semana. Sim, eu sei, mas o boneco também não é treinador, nunca dirigiu nenhuma Kombi. Tô dando um time para ele. Dirigindo o quê? Ultimamente, agora, os últimos, mais um... 21 anos. 21 anos sabáticos. Em cima do Palmeiras. Olha o que tá chegando de vídeo aqui, de mensagem. E o Dadá? Já tá no site o Dadá, viu? Não. Já tá. Não sei se colocaram aquele pi, né? Mas já tá. Colocaram o pu, né? Então, esse é o Palmeiras sem mudanças, né, Ale? Por enquanto, tentando dar uma nova confiança a esse time que foi mal. Com o William, com o Dudu, com o Guerra, com o Borja, com o Felipe Melo e Tietê, com o Jean e Zé Roberto nas laterais, com o Mina, Dracena e com o Praz no gol, né? Pode... Você tem muitas opções de movimentação, né? Como, por exemplo, o William pela direita, o Guerra mais centralizado. Você pode fazer o Felipe Melo ficando mais, o Tietê saindo um pouco mais. Então, em tese, esse é o Palmeiras, que é o titular. Aí você tem algumas opções. O que eu gosto mais, o que me agrada mais, é tirando o William Bigode. Mesmo entendendo que ele fez alguns bons jogos. Quem que você tem aqui? Roger Guedes. Eu queria um pouquinho mais de Michel Bastos. Sinceramente, até porque você vai enfrentar uma Ponte Preta, a gente vai falar daqui a pouco, muito fechada, né? Que vai procurar congestionar os espaços e marcar demais. E o Michel jogando aqui pela direita, ele tem uma possibilidade de cortar para dentro e bater, que me agrada bastante. O passe dele é melhor do que o do William Bigode. Então, na criação das jogadas, eu acho que ele pode ser mais importante pro Palmeiras. E aqui tem uma situação de outro jogador no banco de reservas, que é o Roger Guedes,
que esse ano ele começou questionado, mas várias vezes saiu do banco para decidir, para fazer jogada de gol, para fazer gol mesmo, ou seja, é um jogador que nessa função, né, não mais titular, mas como um reserva útil, tem conseguido resolver em várias situações. Então são as possibilidades. Né? Se o Palmeiras, vamos supor que o Palmeiras está precisando de um gol, está tentando no desespero, ainda tem uma chance aqui de voltar o Michel Bastos para a lateral esquerda, porque ele tem mais condição do meio para frente no momento ofensivo, de agredir o adversário, de tentar criar jogadas do que o Zé Roberto. Então você tem mais essa possibilidade. A gente nem colocou o Keno nessa lista. Podemos passar rapidinho aí, se puder, e colocar a ponte, por quê? Esse trinco aqui, sem a bola, vai ter muita ajuda dos jogadores de lado, de Cleison e de Luca, para explodir. O Potker é um jogador que, atacando o espaço, ele vai muito bem. Não é um jogador que vai ficar aqui de costas, brigando com os zagueiros. Nesse cenário, ele vai atacar o espaço. O que isso quer dizer? Roubou a bola, ele já procura o espaço, ele já tem Cleison para sair aqui, já tem o Luca, já tem esses jogadores para explodir no contra-ataque em velocidade, para tentar criar situações ali de igualdade, até superioridade numérica, porque o Palmeiras não tem escolha, o Palmeiras não pode esperar muito e não pode deixar de se arriscar no jogo. Né? Curioso como o Fernando Bob foi o senhor do meio-campo no primeiro jogo, até deixando às vezes o cotovelo, chegando um pouco mais forte, mas mandou no meio-campo na primeira partida em Campinas. Vamos ver qual vai ser o comportamento desse atleta. Aqui já tem o Arthur voltando à lateral esquerda. E no Paraíba também, que não jogou o primeiro jogo. Então você tem algumas opções interessantes, mas basicamente essa ajuda dos dois de lado e depois a explosão no contra-ataque. Talvez a principal arma da Macaca.